Fala, meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui passando para corrigir a prova de Geografia Campo Real 2022 para ir para os alunos que vão ingressar na universidade no ano de 2023. Então vamos ao que importa, começarmos a narrativa dessa querida prova. Questão de número 25, tá? Na prova padrão. Exercício 1 da aula de hoje. Sobre a vegetação e os impactos do desmatamento, assinale a alternativa correta. A. Chama-se plano de manejo os modos como grande parte de ruralistas e pecuaristas que ocupam as áreas do Pantanal minimiza os impactos sobre a flora e fauna da região. Meus queridos, o que é um plano de manejo? Tá? Quando eu, vou intervir na natureza, vou fazer ali uma plantação, vou passar a cultivar alguma coisa, você faz o manejo da terra. Então, são formas que você minimiza o impacto, tá? Então, você entende o que acontece no sistema e cria ali maneiras de você diminuir os impactos ambientais. Qual que é o problema da letra A? Ele coloca grande parte, tá, dos ruralistas. Gente, uma parte dos ruralistas eu concordo, tá, que seguem, bons planos de manejo, possuem tecnologias, estudos, tá? Mas isso aqui que tem dinheiro, a maior parte das pessoas ligadas ao agro não vão seguir muito esse modelo, não, tá? Então, ali, não seguem bons planos de manejo, então não, B. Foi durante o período do cultivo do café no litoral brasileiro que o bioma Mata Atlântica sofreu a maior exploração, levando à extinção de espécies vegetais típicas como a andiroba. A questão, ela está certa até as últimas 3 palavras, tá? Realmente, a Mata Atlântica ela vai sofrer uma degradação pesada no século XIX. Então, você tem expansão do café, tá? Expansão do ambiente urbano, enfim, várias atividades que ocorrem nessa região do Brasil no século XIX virada para o XX, mas, ele colocou ali, a extinção de espécies. Então, você faz a espécie não existir mais. E a andiroba tem bastante, até hoje, tá? É pegadinha de questão. Se ele colocasse ali um impacto considerável, estaria certo. Agora, ele falou que a andiroba foi extinta. Não, tem até hoje, C. No Cerrado brasileiro, os impactos ambientais provocados pelas carvoarias não são significativos devido ao alto grau de regeneração desse bioma. O cerrado tem essa característica de regeneração? Tem. É verdade. Agora, o desmatamento agressivo que ocorre nessa região, para geração, ele isolou uma atividade de carvão, gera, sim, impactos ambientais que são irreversíveis a longo prazo. Tá? Então, não, D. No Brasil, em 2020, os incêndios ocasionados pela ação antrópica associada à falta de chuvas no bioma Pantanal causaram a perda de menos de 5% de sua vegetação. Está bem complicada essa letra D. Primeiro, as queimadas lá de 2020, elas não aconteceram focadas no Pantanal, tá? Elas aconteceram focadas em regiões de transição e que nós colocamos como cerrado. Depende da classificação, que existem várias. E além disso, esses incêndios eles pegaram mais que 5% dessa região, tá? Não foi mais, Então, podemos tirar. E a floresta amazônica, apesar de ser a maior floresta tropical do mundo, possui um solo com pouca riqueza em nutrientes, sendo o avanço da fronteira agrícola responsável por grande parte do desmatamento e alteração de solo na região. Sim, O solo da região amazônica é um solo rico em areia, tá? Não é um solo fértil, não tem uma estrutura boa, tá? Não tem muitos também nutrientes, realmente, não é um solo bacana, não. E a fronteira agrícola é responsável pelo desmatamento e alteração do solo? Bem correto. Beleza? Então, 25 ficamos com letra E. Passando a próxima, 26. Considere o seguinte mapa da vegetação do Brasil. Então, ele entregou um mapa para a gente, enumerou, diversas vegetações. Então, temos lá 1, amazônica, 4, cerrado, 3, caatinga, 9 aqui poderia ser mata de araucária, 8 os campos sulinos, enfim, passou aí por várias, 5 aqui a gente pode classificar como Pantanal. Vocês podem ver que é uma vegetação aqui que não está seguindo muito o padrão
que nós trabalhamos no ensino básico. Ele deu uma diferenciada, mas você consegue observar nesses grandes domínios. Então, temos aqui as vegetações litorâneas, atlânticas, né, no item 7, enfim. Considerando as informações apresentadas no mapa, assinale a alternativa correta. Vamos lá, vamos dar uma lida. A. O bioma marcado pelo número 7 é o mais preservado no Brasil. Gente, o que seria o bioma 7? Primeira coisa, essa não é uma classificação tradicional da prova de geografia. Vocês já começam a ver algumas mudanças na prova feitas, né, pelo núcleo de concursos. Item 7 aqui seria o quê? Mata Atlântica. Próximo que nós temos o Mata Atlântica. Ele coloca que é o mais preservado no Brasil? Não. Não é, né? É um dos mais degradados, né? E em porcentagem, com certeza, o que mais foi degradado na ocupação brasileira. Então, cana-de-açúcar, café, expansão urbana, tudo isso está nesse bioma. Então, A vai embora. B. A Mata dos Cocais, identificada pelo número 4, é uma vegetação denominada como mata de transição entre as florestas úmidas da Amazônia e o clima semiárido do sertão nordestino. Gente, o item 4 ali, tá? Na verdade, eu não concordo da separação do 4 com 6, né? Por mim, colocaria num só, mas isso pouco importa. Mata dos Cocais seria o 2, tá? Não o 4. O 4 ali é um domínio de cerrado. Então, não. C. A Mata das Araucárias, identificada pelo número 9, é também chamada de ombrófila mista, cujas características são árvores de tronco grosso e tortuoso, além de gramíneas e arbustos. Gente, o tronco é grosso, agora é tortuoso? Não. São troncos retilíneos, né? São vegetações aí, pinheiros, né? O tronco é reto. Além disso, a gente tem gramíneas? Tem, né? A vegetação de araucária, gente, mata de araucária, tá? Ela é uma mistura, e isso que a gente chama, ela não tem só araucária, né? Ela tem também campos, tá? Campos mais bracatinga. Então, esse ambiente de araucárias que nós temos no sul do Brasil são campos intercalados com araucárias e florestas primárias de bracatinga. Então, a madeira um pouco mais clara. Ele colocou ali que a gente tem arbustos. Não, você não tem arbusto não, tá? Você não vai ter vegetação arbustiva. São campos com vegetações o quê? Arbóreas. Então, interseção entre campos e vegetação arbóreas. Não tem arbusto, não. Então, a C aí vai embora. D. O bioma da Caatinga, identificado pelo número 3, sim, né? Está lá no nordeste do Brasil, é também conhecido como savana estépica. Sendo considerado um tipo de vegetação tropical, sim. Está bem correto, tá? A 3 aí, a alternativa D está bem correta, batendo lá com o item 3. Vamos continuar, né? Uma savana estépica, sim. Caatinga é um tipo de savana estépica, sim. Não confunda só com savana, porque se for só savana é cerrado. Tá? A savana estépica seria Caatinga. E é tropical? Sim, né? Uma vegetação semiárida e que aparece em latitudes, no caso, tropicais, com certeza. E, né? Os pampas, bioma identificado pelo número 8, aí tá certo, chamado de estepes, possui como características de porções de vegetação rasteira que ocorrem em áreas de clima seco com altitudes elevadas. Primeiro, não tem altitude elevada, tá? E o clima, ele não pode ser considerado seco, beleza? Então, é bem problemática a E, tá? A gente pode tirar ela com certeza. Ficamos com letra D, então 26, letra D. 27. Leia o seguinte trecho do romance Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior. Abre aspas. Aquele foi o último enterro realizado na Viração por muito tempo. Não que eu não houvesse morrido mais gente, mas porque a fazenda foi vendida meses depois da morte do meu pai. Os herdeiros da família Peixoto envelheceram, e os seus filhos e netos não queriam continuar com a propriedade Água Negra. Foi com as casas de barro em nossos corpos, como mobília, que venderam a terra a um casal com 2 filhos. Acostumados que estávamos com a família Peixoto, fomos surpreendidos pela mudança e ficamos sem saber o que aconteceria a partir de então. A família Peixoto havia herdado terras das Sesmarias. Disseram que chegou um branco colonizador e recebeu a dádiva do reino. Chegou outro homem branco com nome e sobrenome e foram dividindo tudo entre eles. Os índios foram sendo afastados, mortos ou obrigados a trabalhar para esses donos da terra. Depois chegaram os negros, de muito longe, para trabalhar no lugar dos índios.
Nosso povo que não sabia o caminho de volta para a sua terra foi ficando. Gente, é um texto, né, bastante triste, que retrata características da ocupação do interior brasileiro, a distribuição de terra. Desde o começo da colonização, as terras foram concentradas na mão, né, de pessoas ligadas à coroa ou à igreja, tá? No sistema que a gente tinha as capitanias hereditárias, então os sesmeiros, que eram esses que recebiam as terras diretas de pessoas ligadas ao poder, né? Poder político e religioso naquela época acabavam se misturando, né, nos tratados portugueses. E também você tinha a questão das enfiteuses, que seriam terras que ainda, né, foram até ainda o período do Império Brasileiro, que eram passadas a terceiros. Então, o sesmeiro recebia essa terra de gente ligada direta, ainda o sesmeiro passava para outras, ou a igreja passava para outras pessoas, as enfiteuses. Então, eram sistemas de concessão de terra. A terra no Brasil colonial, ela pertencia ao Estado. Tá? Isso só vai mudar ali na metade do século XIX com a Lei de Terras de Dom Pedro II. Beleza? Então, as populações tradicionais, tá? Posteriormente, os caipiras que ocuparam parte do Sudeste brasileiro, os poceiros, eles nunca tiveram direito. Tá? No caso, ele narra, né? A família Peixoto era dona, a família Peixoto vai vender. Enfim, passa para frente numa questão de sesmarias. E as pessoas que estavam ali não têm direito nenhum. Beleza? No que diz respeito à evolução da estrutura fundiária do Brasil, isso não é a alternativa correta. Vamos lá. A letra A. Sesmarias é o nome dado aos processos de ocupação do território brasileiro entre os séculos XVI e XVII, durante o domínio português. Na verdade, o sistema de colonização de ocupação foram as capitanias hereditárias. Né? Sesmarias era só uma forma de concessão de terras. Tá errado. B. Historicamente, o Brasil possui um sistema de distribuição de terra desigual, o que acarreta a concentração de terras para os povos originários escravizados? Não, né? De forma alguma. Na verdade, essas pessoas elas nunca receberam terras, né? E os povos originários foram expulsos. Então, não, né? A concentração são na mão das pessoas ligadas ao poder político. No caso, ainda, né? Até o século XIX, é o português. C. A distribuição das terras e das propriedades rurais no Brasil remonta aos processos violentos e excludentes da apropriação do território brasileiro desde a colonização. Com certeza. Então, nós temos as terras, tá? Elas vão ser passadas a ideia das capitanias hereditárias, então os senhores, essas terras vão ser distribuídas, né, por concessões, por sesmarias e enfiteuses, e as pessoas que estavam aqui ou as pessoas que posteriormente vieram nunca tiveram direitos a essas terras. Beleza? Então, sim, né? D. Plantation é o nome dado à plantação de monoculturas em grandes extensões de terra para consumo interno. Não, né? Plantation para venda externa. O modo foi a cana-de-açúcar, enfim, o sistema plantation. Então, não, né? A D fica errada nisso. É externo o consumo, não interno. E. O índice Gini, indicador de desigualdade utilizado para medir o grau de concentração das terras e da renda, que vai de 0 a 1, era de 0,872 no Brasil em 2006, caracterizando uma ótima distribuição de terras, devido a programas federais como o Pronera. Gente, aqui tá errado, totalmente errado. Primeiro, o Gini ele vai de 0 até 1, né? 0 é bom, 1 é ruim. Tá? Então, 0 seria se todo mundo tivesse o mesmo tanto de terra, 1 se toda a terra estivesse na mão de uma pessoa. Ele colocou com Gini de 0,82, ou seja, está muito próximo de 1. E ele coloca ali que isso é bom. Não, isso é péssimo, né? Um Gini desse Senhor Jesus. Tá, os Gini tem várias formas de a gente classificar, tá? Mas ali 0,65 ou 650 já é um Gini bastante elevado, tá? Já é uma concentração bem problemática de renda ou de terra. Beleza? Então, né, só para... A grosso modo, os países do mundo eles têm Gini entre 0,4 e 0,6. Né? Muito difícil abaixo, muito difícil acima disso. Beleza? Então aí também está errada, né? Esse Gini é ruim, não é bom não. Tranquilo? Então ficamos com letra C. 4. Cerca de 13 milhões de brasileiros estão sem emprego no Brasil, de acordo com os últimos dados do IBGE. Nesse contexto, acentuado pela pandemia, milhares de trabalhadores se viram forçados a aderir a novos meios de emprego e trabalho. Sobre a espacialidade do setor terciário e a uberização do trabalho. Então, o que ele está colocando ali, né? Primeiro, o setor de serviços. Tá?
Além disso, a uberização. Dois pontos, meus queridos. Setor de serviços, tá? Década de 90 para frente, a gente tem um aumento do setor de serviços, o setor terciário passa a mandar na economia. Beleza? Cada vez mais nós temos pessoas saindo de postos de trabalhos mais tradicionais e entrando no setor de serviços. Alguns acham isso bom, outros acham isso ruim, porque você vai acabando com aquele sistema de trabalho mais tradicional. O cara que chega na empresa, bate o ponto de trabalho e vai embora. Esse modelo ele começa a sofrer, né? Ele começa a ter diminuição. Ele ainda continua, mas os novos postos de emprego eles não obedecem mais dessa forma, tá? Alguns acham bom, outros acham ruim. E, além disso, a gente tem a questão da uberização, que é essa ideia de você trabalhar para um aplicativo, né? Então, o entregador, enfim, o transporte privado, né, de carros, você não consegue mais fazer isso por conta, você tem que prestar esse serviço para uma plataforma. Então, beleza, vamos dar uma lida, né, nas afirmativas. A reforma da Lei Trabalhista de 2017, que tinha como proposta melhorar as relações de trabalho para gerar mais empregos, potencializou a informalidade e precarizou as relações de trabalho. Numa leitura um pouco mais crítica, é verdade, tá? Eu vou mostrar as outras, porque elas estão erradas, depois eu volto comentando a A. B. Na região sul do Brasil, principalmente o estado de Santa Catarina, o índice de desemprego é o mais elevado do país? Não, né? Santa Catarina é um dos estados que tem o menor índice de desemprego do Brasil. Beleza? Então não, né? C. Uma das características da uberização do trabalho é a ampla possibilidade de negociação das regras de trabalho entre patrões e empregados. O motorista do Uber, o piloto de moto do iFood, ele consegue negociar com a plataforma? Não. Ele pode trabalhar a hora que ele quiser, ele tem essa certa possibilidade. Agora, as condições de trabalho, as relações de trabalho, ele não negocia não, né? Então não. D. Existe uma relação direta entre o aumento da utilização das plataformas de compras ocorrido durante a pandemia e a melhoria nas condições de trabalho de trabalhadores de entrega de comidas, por exemplo. Não, também não, né? Eles ficam dependentes aí das plataformas, dessas plataformas de entrega. Então, é uma melhoria das condições? Não, não é, né? E, na região norte do Brasil, o setor terciário é o que mais emprega a população devido às oportunidades de emprego criadas pela Zona Franca de Manaus. Está tudo errado, né? Está tudo errado. Gente, a Zona Franca de Manaus é o quê? É um setor secundário, indústria, tá bom? Além disso, o setor terciário é o que mais emprega? Sim, né? Ele é o que mais emprega no Brasil. Agora, é assim por causa da Zona Franca de Manaus? Não, a gente não consegue fazer essa relação direta, né? Não tem como fazer uma relação direta entre as duas partes. Gente, essa é uma questão com uma leitura bastante crítica, social crítica, tá? Então, a gente já consegue também ver aí algumas características da banca que está fazendo a prova. 29. Considere o seguinte texto. Guerra na Ucrânia. Contexto, motivos e, o mais importante, quem vai negociar a paz. Quando teve início a ofensiva militar russa contra a Ucrânia, falou-se muito do contexto histórico, a humilhação imposta à Rússia na década de 90, a expansão da OTAN para o leste, indo até as fronteiras da Rússia em 99 e em 2004, os precedentes da invasão militar na Geórgia em 2008, a anexação da Crimeia em 2014 e até o não cumprimento dos acordos de Minsk, que previam autonomia e eleições para as províncias de Donetsk e Lugansk. Uma história complexa que pode ser analisada e reanalisada ainda por muito tempo, mas a invasão é outra coisa. É uma situação que necessariamente aterroriza a população, provoca sofrimento humano, mortes entre civis e centenas de milhares de refugiados. Quem esperava por isso? As inúmeras entrevistas com moradores locais mostram que eles não imaginavam que iam chegar a tanto. As embaixadas não tinham planos de evacuação das suas populações, os mercados financeiros não tinham feito um hedge, né? Proteção contra as possíveis turbulências causadas por uma guerra. Então, é uma guerra que acabou pegando quase todo mundo de surpresa, né? Menos quem lê um pouquinho. Com base nos conhecimentos sobre a geopolítica mundial, assinale a alternativa correta. Vamos lá. A Ucrânia é um país localizado no leste europeu e durante mais de 50 anos fez parte da República Federativa da Alemanha? Não, né? Fazia parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, não faz sentido nenhum. B. O conflito entre Rússia e Ucrânia remete ao processo de separação dos países que faziam parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.
um Estado socialista localizado no norte da Eurásia, que existiu de 1922 a 1991. Correto, né? Então, nós tivemos a independência, né, dos países da União Soviética a partir de 90 a 91, só que sempre, né, isso se arrasta, a gente tem nessa região conflitos de fronteiras. Então, devido a movimentos populacionais na época ainda da União Soviética e também pela ideia de russificação da União Soviética, você tem populações e regiões de fronteira que se sentem, né, etnicamente, culturalmente ligadas a outro país. E aí você tem um processo de independência, que é o caso que ele cita de Lugansk e Donetsk, que eram territórios ucranianos que tinham sido passados para a Ucrânia, tá, pelo poderio soviético alguns anos antes do fim da União Soviética, né? Então as pessoas que moram naquela região não se sentem como ucranianas. E é isso, né? Esses conflitos de fronteira, esses impasses culturais que levam a isso, com certeza. C. A queda do Muro de Berlim em 9 de novembro de 89 foi símbolo do enfraquecimento da influência dos Estados Unidos? Não, foi o aumento, né? A gente tem o final da União Soviética, quem fica com o poderio político e econômico são os Estados Unidos da América, então não, né? D. Não há diferença de tratamento em relação à recepção de refugiados ucranianos brancos e refugiados de outras etnias que também fogem da Ucrânia em direção a países da Europa Ocidental. Gente, ele coloca aqui que não tem diferença de tratamento em relação à recepção de refugiados ucranianos brancos. Claro que vai ter, né? Claro que vai ter. O refugiado branco ele sempre vai ter uma maior receptividade, não só na Ucrânia, como no Brasil, tá? Recentemente, o governo do estado do Paraná recebeu alguns ucranianos que foram ali para a região centro-sul do estado, que possuem, né, várias colônias ucranianas, que se fala ucraniano em muitas cidades naquela região do Paraná, e essas pessoas foram muito bem recebidas. Você não via isso quando chegava haitiano ou venezuelano no Brasil, no Paraná. Enfim, né? E, em um discurso na Conferência de Segurança em Munique em 2007, Vladimir Putin, presidente da Ucrânia, deixou evidente que havia uma insatisfação em relação à entrada da Rússia para a OTAN. Não. A Rússia chefia um outro grupo político-militar que é o CTE, né? Não tem nada a ver com a OTAN. É justamente o contrário. Beleza? Galerinha, essa foi a prova de Campo Real 2022-23, que é 5 questões de geografia. Não foi uma prova difícil, tá? Ela é uma prova que saiu um pouco dos modelos anteriores, é uma prova que está ficando um pouquinho mais direta e um pouco menos aprofundada. Tá? Antes as questões elas se aprofundavam no tema, né? Agora não muito. Elas estão vindo um pouquinho mais diretas para as provas. Então, com uma leitura às vezes um pouco mais tranquila, um pouco mais rasa, você consegue um acerto maior. Beleza? Muito obrigado a todos que acompanharam, bons estudos e até mais!